Encarar o conselho não foi a parte assustadora. O pior foi quando o conselho virou as costas, que as coisas se tornaram verdadeiramente aterrorizantes. Dr. Motto implorou enquanto observava, seu coração partindo, ao ver os membros do conselho, os 5, virando as costas para ele, um por um. De pé, sob o holofote brilhante, ele tentou olhar ao redor da câmara mal iluminada, procurando uma saída, algum tipo de saída de emergência, para a qual pudesse correr, embora soubesse que não havia esperança de chegar a tempo. Pelo canto do olho, ele viu um movimento. Foi o bastante para chamar sua atenção. Vinhas ou tentáculos se espalharam e alcançaram ele por trás. O tom marrom avermelhado da escultura, causado por ferrugem e sangue, indicou que ela estava atrás dele. Aquilo havia parado por hora. Vê-lo de relance foi suficiente para mantê-lo imóvel. Um bloqueio quântico. Um dos médicos da fundação o chamou. O mecanismo de defesa definitivo. O Dr. Motto já acreditou nisso também, mas agora ele não estava tão certo. Isso não fazia parte da defesa da anomalia. Era uma armadilha. Foi deixado sem observação muito frequentemente, exceto durante as limpezas periódicas. Quando ninguém olhava, a escultura podia se mover livremente. Sons de arranhões foram ouvidos na sala de contenção vazia. Ela não apenas estava livre para se mover, estava livre para tramar, para mudar. Agora, Motto estava preso, incapaz de desviar o olhar da anomalia, ciente de que assim que o fizesse, sua vida terminaria. O conselho manteria as costas viradas até que o corpo do Dr. Motto caísse, sem vida, com seu pescoço quebrado. Motto virou-se lentamente para encarar a anomalia, seu olhar seguindo os apêndices de vergalhão sinuosos que agarrariam sua garganta no instante em que piscasse. Seu corpo, um grande pedaço de concreto vagamente em forma de tronco, dava lugar a uma cabeça com um rosto pintado, com spray, acima de uma seção média aberta de vergalhão torcido logo abaixo. O vergalhão parecia intestinos, como se as entranhas da escultura estivessem se derramando, auxiliadas pelo tom vermelho do sangue seco. Mais apêndices de vergalhão protrudiam como pernas da parte inferior do concreto. Este não era o SCP-173 que ele se lembrava. Ele havia mudado. Ele costumava parecer mais com uma estátua, deliberadamente moldada por um artista anômalo. Mas ninguém mais se lembrava do antigo SCP-173. Todos chamaram o Dr. Motto de insano por afirmar que essa nova anomalia tinha pouca semelhança com a escultura que ele conhecia, e suas palavras deveriam ter mais autoridade sobre o assunto. Afinal, ele foi o primeiro a descobrir o SCP-173 todos esses anos atrás. O rosto inexpressivo de concreto do novo SCP-173 estava a centímetros de distância. Embora tivesse apenas 2 espaços vazios em seu rosto pintado com spray, que se assemelhavam a olhos, parecia que a escultura estava olhando para ele de forma acusatória. Os olhos do Dr. Motto começaram a lacrimejar, instigando-o a piscar, mas ele se forçou a continuar olhando. Não pisque, ele pensou, se ele pudesse aguentar só um pouco mais. Horas depois, alarmes soaram, enquanto luzes vermelhas piscavam pelos corredores do local 19 da Fundação SCP. Dentro da câmara de contenção do SCP-173, 3 funcionários jaziam mortos no chão, um ainda segurando um esfregão com seus dedos frios e rígidos. Tinha sido uma limpeza bissemanal rotineira, deveria ter sido mundana, mas os 2 membros do pessoal, designados para observar o SCP-173, piscaram, pensando que estavam seguros. Com as costas da terceira pessoa viradas, o SCP-173 se moveu, quebrando o pescoço de todos eles. Nenhum deles viu o que os matou. Procedimentos de contenção de objetos perigosos de classe 4 foram acionados imediatamente. As equipes de segurança reuniram grupos de pessoal da classe D, 2 para observar, 1 para colocar uma jaula ao redor do SCP-173. Após protegê-la, eles utilizaram uma empilhadeira ou outro meio para retornar a escultura à cela. Mas havia apenas um problema. No instante em que SCP-173 não foi observado,
Após escapar de sua cela, ele desapareceu. Ninguém pensou em vigiar o exterior da câmara de contenção durante a limpeza. Afinal, o procedimento era rotina, mas desta vez a escultura aproveitou a oportunidade para fugir completamente do Site 19. O Dr. Moto recebeu a chamada momentos depois e foi levado às pressas para o Site 19. Sua experiência com o SCP-173 era incomparável, pois ele havia sido o único a descobrir a estátua anômala em 2007 a bordo de um porta-aviões da Marinha Americanas desativado. A Fundação esperava que a consulta à moto ajudasse a localizar a anomalia desaparecida, mas ao ver as imagens de segurança, ele percebeu que algo estava errado. A Fundação desacelerou as imagens da vigilância interna do Site 19, analisando quadro a quadro, até encontrar imagens granuladas do SCP-173 escapando da instalação. Mas algo estava errado. Esta não era a escultura que o Dr. Moto havia descoberto. O pessoal da Fundação ao seu redor trocou olhares preocupados. A imagem na tela estava borrada, capturando a escultura em movimento, mas todos a reconheceram como SCP-173. O Dr. Moto, no entanto, insistiu que a anomalia era bípede, andando em duas pernas ao invés de múltiplos postes de ferro retorcidos vistos neste. Sua pele de concreto era de um amarelo pálido, com traços de tinta spray da marca Krylon, formando seus traços faciais rudimentares, com uma cabeça maior e mais arredondada. Os pesquisadores nervosos olhavam com incerteza para o médico sênior da Fundação. Ninguém havia ouvido falar da anomalia que ele descrevia. O Dr. Moto saiu tempestuosamente, frustrado e confuso, porque mais ninguém se lembrava da aparência do SCP-173. De onde surgiu essa nova versão do que aparentemente era a mesma anomalia? Enquanto sua mente trabalhava a mil, seu celular tocou. Ele não reconheceu o número, mas atendeu por hábito. Do outro lado, estava uma voz que ele não ouvia há anos, uma que ele quase havia esquecido. Quando o SCP-173 foi descoberto pela primeira vez, o barco em que ele estava escondido foi levado para um ferro velho de propriedade da Fundação. Moto pediu a um guarda de segurança, Jim, para contatá-lo se houvesse alguma atividade incomum a bordo do porta-aviões desativado. Agora, todos esses anos depois, algo estava acontecendo nos destroços do navio Walrus e Jim havia cumprido sua palavra. Enquanto o Dr. Moto corria para o ferro velho, algo pesado atravessava o navio Walrus. Ninguém havia pisado a bordo do Walrus desde 2007, ou melhor, nenhum humano havia. Embora não se lembrasse como, SCP-173, a versão original, havia aparecido lá algum tempo atrás, como se suas décadas passadas, trancado pela Fundação SCP, tivessem sido pouco mais que um pesadelo. Agora estava de volta à coisa mais próxima de um lar que já conheceu e livre para se mover sem ser observado. Por um tempo, o antigo SCP-173 viveu pacificamente no ventre do United States Ship Walrus, completamente inconsciente de que, de volta à sua câmara de contenção na Fundação, outra anomalia, idêntica em todos os aspectos, exceto pela aparência, havia tomado seu lugar. Até que essa anomalia irrompeu através das paredes do naufrágio abandonado. Tentáculos de vergalhão rasgaram o casco enfraquecido do navio, enquanto o SCP-173 forçava seu caminho para dentro. Ele se movia rapidamente, sem ser observado, impulsionado por um propósito singular e instintivo de encontrar e destruir o outro. Seus membros enferrujados se enroscavam em tubos, concentrando-se na presença de seu antecessor a bordo. O som do metal rasgando ecoou como o grito de um animal enfurecido, enquanto o novo SCP-173 rasgava paredes, dizimando tudo em seu caminho. Dentro das entranhas do navio Walrus, o original SCP-173 sentiu a intrusão. Ele havia estado vivendo nos destroços sem ser incomodado por anos, mas agora algo temível e desconhecido havia entrado em sua casa.
A nova versão do SCP-173, embora fisicamente similar, irradiava uma hostilidade que a antiga escultura quase podia sentir. A nova versão da escultura rosnou ou teria rosnado se tivesse uma boca. Assim como seu antecessor, a anomalia não tinha rosto além de uma imitação grosseiramente pintada de um, mas isso também significava que nenhum deles tinha olhos. As duas anomalias agora se enfrentavam na luz fraca dos corredores abandonados do navio. O novo SCP-173 atacou primeiro, avançando sobre o original com seus membros de vergalhão em velocidade cegante. A versão mais antiga reagiu por instinto, desviando-se a tempo. Mesmo não sendo observadas, as duas anomalias conseguiam se mover em velocidades incríveis. Tão rápido que um observador humano mal conseguiria acompanhar seus movimentos. Mas aqui, nos corredores isolados da nave, eles estavam livres para batalhar com toda a força. O novo SCP-173 era mais rápido, mais forte e mais agressivo, seus tentáculos de vergalhão envolvendo o pescoço da escultura mais velha. O original lutava enquanto rachaduras se formavam em seu corpo de concreto sob a pressão, mas ele revidou com um chute desesperado, derrubando uma das pernas de vergalhão da nova escultura. A nova versão tombou para frente, andando mais vagarosamente. O antigo SCP-173 aproveitou a oportunidade para se libertar, disparando pelo corredor estreito, tentando colocar a maior distância possível entre si mesmo e seu perseguidor implacável. O antigo SCP-173 sabia que não poderia vencer essa luta, não com pura força. A nova versão era extremamente poderosa. Sua única opção era escapar, encontrar uma forma de sair da embarcação ou ao menos se esconder o bastante para evitar a destruição. Mas a cada movimento que fazia, o novo SCP-173 estava logo atrás, rasgando as paredes e corredores em sua perseguição furiosa. Do lado de fora, o Dr. Moto chegou ao ferro velho, passando rapidamente pela segurança e seguindo as direções de Jim para o naufrágio do navio Walrus. Os sons de metal, batendo e pedra pesada raspando contra o interior do navio eram inconfundíveis. Algo estava acontecendo lá dentro, e não era bom. O coração de Moto acelerou ao se aproximar do navio. De repente, ele parou, seus olhos se arregalando em choque. Um enorme amassado havia aparecido no casco externo do navio, como se algo ou alguém dentro estivesse tentando sair à força. O novo SCP-173 alcançou o original dentro do navio. Com um golpe poderoso, ele jogou a escultura mais velha contra a parede, deixando uma profunda marca no metal. A nova versão era mais forte, mais agressiva e tinha uma clara vantagem. O original SCP-173 tentou revidar, mas sabia que não podia igualar a pura força da nova versão. Enquanto os membros de vergalhão da nova escultura envolviam seu corpo, levantando-o do chão, o antigo SCP-173 percebeu que não tinha como escapar. Havia apenas uma maneira de isso terminar. O novo SCP-173 preparou-se para o golpe final. Ele ergueu o original acima da cabeça, pronto para descer e estilhaçar a escultura mais antiga em pedaços. Se tivesse uma boca, teria rugido em triunfo. Porém, no momento do ataque, as anomalias congelaram. Estavam sendo observados. Uma força-tarefa móvel invadiu os destroços do Morsa bem a tempo. Armas em punho, miras a laser apontadas para as duas esculturas. A presença de observadores ativou imediatamente o bloqueio quântico do SCP-173, congelando ambas as versões no lugar. A escultura antiga estava suspensa no ar, segurada acima da cabeça da nova versão, a centímetros de ser destruída. O Dr. Moto correu para dentro da nave, atrás da força-tarefa, insistindo que a versão mais antiga era o verdadeiro SCP-173. Essa nova monstruosidade deve ser uma anomalia relacionada que de alguma forma tomou seu lugar no confinamento. Enquanto Moto argumentava, o comandante da Força-Tarefa Móvel recebeu uma ordem em seu fone de ouvido.
O comandante abaixou sua arma e sinalizou para seus homens fazerem o mesmo. Silenciosamente, solenemente, eles viraram as costas para as duas esculturas. Espere, o que você está fazendo? Moto gritou em pânico. Você não pode virar as costas. Moto teve um saco colocado na cabeça, deixando tudo escuro no momento em que parou de assistir. A força-tarefa o deteve, seguindo ordens precisas. Eles deveriam levar o Dr. Moto ao Conselho O5 para decidir seu destino. Enquanto Moto lutava em seu aperto, o som ensurdecedor de concreto batendo contra metal ecoava pelo interior do navio. Mesmo sem enxergar, Moto imaginava o que ocorria. O novo SCP-173 estava terminando o que havia começado. Estava batendo a escultura mais velha contra as paredes, quebrando sua casca de concreto pedaço por pedaço, até que nada restasse, além de vergalhões e poeira. Quando o barulho finalmente parou, Mota foi arrastado pela força-tarefa. Sua visão ainda estava obscurecida pelo saco sobre sua cabeça. As ordens deles eram claras. Leve-o ao Conselho 5. Eles decidiriam o que fazer com ele, após explicar o que realmente aconteceu com o SCP-173. Descubra agora a história de origem do SCP-173, como ele chegou ao Site-19 e sua história completa para mais detalhes.